Mariana encontrou a bolsa numa manhã em que o sono lhe pesava mais que o corpo. A mão que a pegou tremia não só pelo susto, mas porque a bolsa era quente, uma coisa estranha naquele abrigo de arbustos que crescia ao lado do canteiro de obras. Quando a fechou com força, sentiu algo duro, volumoso, e um cheiro de papel velho misturado com o suor abafado do bolso. Naquele instante, por uma fração de segundo, todas as contas da casa, todas as promessas quebradas e todas as noites sem jantar formaram um só pensamento. E se aquilo resolvesse tudo? Mariana tinha 30 anos e carregava na pele a história de toda uma família que escolheu educá-la, quando não havia escolha senão lutar. Cresceu numa casa de paredes que rangiam com o vento. A porta nunca fechava completamente, e nas manhãs frias, o fogão a lenha esforçava-se para devolver um pouco de calor ao corpo cansado da mãe. O pai, homem de mãos calejadas, sempre acordava antes do escuro. Trabalhava como pedreiro quando havia trabalho. Quando não havia, fazia fretes, pequenas reformas, e voltava com os bolsos vazios e o rosto mais pesado do que as ferramentas. Desde menina, Mariana aprendeu que cada moeda contava, e que a escola era um caminho estreito e perigoso, mas valioso. Seus pais orgulhavam-se dela porque acreditavam que um diploma poderia abrir portas que os tetos baixos do bairro jamais permitiriam. Ela estudava de noite, com a luz trêmula de um abajur dividido com a irmã mais nova. As canetas gastavam-se, os cadernos envergavam, mas a letra de Mariana ficava firme. Havia no lar uma disciplina que não vinha de chicote, mas de esperança. Os pais ensinavam que o estudo era um investimento em dias melhores, e isso soava para ela como promessa silenciosa. A fé fazia parte das manhãs, não de um modo pomposo, mas de pequenas súplicas murmuradas na cozinha escura, de joelhos ao lado da cama, para pedir não por riqueza, mas por sabedoria e coragem. Senhor, dá-me força para não desistir, ela dizia às vezes, com a voz baixa como se rezasse só para si mesma. Essa oração não era gramática de milagre, era um ato íntimo que a ajudava a levantar uma manhã após a outra. A trajetória até ali havia sido marcada por tentativas que se esboroaram. Enviou currículos, frequentou entrevistas onde sempre havia um olhar cansado do outro lado, tentou abrir um pequeno negócio de bolos caseiros que não resistiu à concorrência e à falta de dinheiro para ingredientes. Trabalhou como ajudante em lojas, mas nunca conseguiu se firmar. Cada porta fechada deixou marcas que ela guardava sem rancor, porque sabia que desistir não era uma opção real. Havia na sua alma uma resistência formada de tijolos. Cada recusa era uma camada a mais. No bairro, conhecia cada esquina, cada rustido de rato no forro do mercado, cada truque dos motoristas de ônibus. Aprendera a economizar com pequenos cortes, menos transporte quando possível, comida repartida, noites em claro estudando manuais no celular emprestado do vizinho. E, quando o mercado formal a rejeitou pela falta de experiência, ela encontrou no trabalho informal um caminho de sobrevivência. Foi assim que conheceu Babalorra. Babalorra era catador de sucata, pessoa que no bairro todo conhecia, quase um mapa ambulante do que se jogava fora. Era um homem de rosto aberto, com olhos que sorriam mesmo quando a vida não sorria de volta. Ele tinha um carrinho velho coberto por lonas remendadas, que fazia barulho como uma velha locomotiva quando rolava pelas ruas. Dele, Mariana aprendeu a arte de ver valor no que os outros descartanavam. Ele mostrou onde restos de metal ainda valiam, como separar fios revestidos e como negociar com ferros velhos. Não foi só o ofício que ele passou, foi uma espécie de dignidade no suor. Trabalhar é honrar o alimento da casa, dizia ele com uma voz grave, enquanto ajeitava o chapéu. Durante meses, Mariana acordou antes do sol. Pegava o carrinho emprestado de Babalorra, amarrava com cuidado o saco de lona e caminhava até os prédios em construção, mercados e ferros velhos. O trabalho era sujo, o corpo reclamava e as mãos carregavam o cheiro do metal e da graxa. Mas havia um ritmo nisso, uma rotina que dava sentido às horas. Separar, lavar, levar para vender. A cada final de semana, reinvestia uma parte do que ganhava na mercearia da esquina e outra parte no material escolar da irmã.
Nunca usou a renda para gastos supérfluos. Cada centavo tinha a direção certa. Aquela manhã em que encontrou a bolsa, começou como qualquer outra. O ar estava denso, anunciando chuva, e o sol ainda lutava para furar a neblina. O canteiro de obras estava quase vazio. Os operários tinham saído para o intervalo, e restaram apenas o eco de passos e o farfalhar de lonas. Mariana remexia entre restos de madeira e pedaços de ferro quando o metal do carrinho bateu em algo que os olhos dela não esperavam. Um arbusto junto à cerca escondia uma bolsa escura, parcialmente coberta por folhas frias. Ela pensou em deixar no chão e seguir adiante. O primeiro impulso foi o mesmo de qualquer pessoa: curiosidade. Mas quando a tirou do mato, o peso fez-a recuar um passo. A bolsa não era velha só na aparência. Tinha costuras firmes e um zíper que funcionava. Ao abrir, o ar pareceu engolir o som do canteiro. Dentro havia pilhas de notas, muitas, e entre elas envelopes e alguns papéis com carimbos e assinaturas. Havia também um cartão com o nome de uma empresa grande que ela conhecia de ouvir no rádio do ônibus: Remy Construtora. E além do nome da corporação, havia o que parecia um contrato com números, uma ordem de pagamento e o nome de uma pessoa: Remy, o CEO. O coração de Mariana acelerou. A primeira imagem que veio foi da conta de luz atrasada, do remendo no telhado que a chuva prometia piorar, da mãe com a mão na barriga, dizendo que não havia comida suficiente. Por alguns segundos, a bolsa virou um portal de fantasia. Todas as dívidas resolvidas, a casa consertada, um pouco de sobra para respirar. Era tentador. O peso da tentação era uma presença física, como se as notas exalassem um calor que chamava. Mas a vida de Mariana não havia sido construída sobre minutos impulsivos. Lembrou-se do pai, do jeito sério como ele a ensinara a devolver um livro esquecido da biblioteca, do orgulho leve que via nos olhos da mãe quando falava em honestidade. E Babaloha, com a simplicidade de quem negocia cada quilo, repetia: o que é teu volta, o que não é, pesa na alma. A frase soou naquele momento com a força de um princípio que não se paga com desculpas. Mariana fechou a bolsa e sentou-se num bloco de concreto. A cidade parecia ter recuado. O som das máquinas parecia distante. Abriu cuidadosamente um dos envelopes, procurando entender se aquilo era apenas dinheiro solto ou algo que identificasse o dono. Havia um extrato, uma ordem de pagamento, e entre os papéis documentos que apontavam para uma transferência de soma alta destinada a uma obra específica, o nome da empresa, o endereço do canteiro e um contato que, de tão institucional, parecia inatingível. Não havia notas de anotações pessoais, era todo formalidade, números e selos. As opções se apresentaram como portas diante dela. A primeira era imediata e crua: pegar o dinheiro e resolver tudo ali, naquela manhã. Imaginar as compras, os concertos, a liberdade por alguns meses. A segunda era fechar a bolsa, ignorar e abandonar o problema. Fingir que não havia visto nada e voltar para a rotina de cada dia. A terceira, mais complexa, era procurar o dono. Pensar nisso trouxe imagens desencontradas. Segurança, pessoas de terno, olhos desconfiados, talvez indiferença. Procurar significava sair da sua zona. A rua, o carrinho, Babaloha, e entrar num mundo onde ela não tinha lugar. Mas havia algo na ideia de devolver que se parecia com dignidade. O dilema não era só moral, era prático. Se alguém havia perdido aquela quantia, havia também a possibilidade de que o dinheiro estivesse ligado a dificuldades maiores, pagamentos atrasados, dívidas de fornecedores, ou, imaginou com um aperto no peito, algo ilegal. E havia o medo real de retaliação. Em bairros como o dela, histórias corriam de boca em boca sobre pessoas que encontraram dinheiro e depois desapareceram das listas de contatos. A desconfiança para com estranhos crescia como uma sombra. Mariana olhou para o céu cinzento e fez uma oração curta, não como quem suplica por recompensa, mas como quem pede clareza. Senhor, dá-me sabedoria para escolher o caminho correto. Protege minha família e mostra-me o que é certo. Foi um suspiro de fé simples e humano, e não espere milagres em resposta. Era apenas um pedido de orientação para os passos que se seguiriam.
Decidiu que não abriria mão do que não era seu. Não havia um raciocínio grandioso por trás. Era algo visceral, enraizado na formação que recebeu. A ideia de devolver a bolsa começou a tomar forma como uma caixa onde ela poderia colocar seus medos. Se pensasse em procurar o dono, haveria quem a orientasse, quem esclarecesse se aquilo devia ser entregue às autoridades ou ao escritório. Havia também a sensação de que, se ficasse com o dinheiro, a culpa seria um peso maior do que qualquer dívida paga. Respirou fundo, arrumou a bolsa junto ao carrinho e saiu do canteiro. O barulho da cidade voltou a crescer ao redor. Um caminhão de entulho rangendo, um rádio distante, a conversa de operários. Passos rápidos ecoaram, e ela apertou a bolsa contra o peito, como quem protegeu uma vida. O caminho para casa foi tomado por pensamentos práticos. Deveria ir à delegacia? Procurar o canteiro principal da empresa? Seria mais seguro tentar devolver diretamente à construtora? Lembrou-se do nome no cartão e da sensação, ao ver o logotipo, de que aquilo não era algo que alguém pudesse simplesmente reivindicar na rua. Ao voltar, decidiu primeiro conversar com Babalorra. Ele a conhecia, sabia de sua honestidade e poderia lhe dar conselhos práticos. Quando abriu o portão da oficina improvisada dele, o cheiro de óleo e metal tomou conta e, ao mesmo tempo, reconfortou. Babalorra olhou para a bolsa com olhos que entendiam as pequenas grandes decisões. — O que tem aí, menina? Perguntou, sem educação formal, mas com a curiosidade de sempre. — Uma bolsa, respondeu ela sentando e mostrando com cuidado o exterior sem abrir de novo. Cheia de dinheiro. Tem também papéis que mostram para quem pertence. Babalorra coçou a barba, refletiu e falou com a calma de quem já viu trocas de destino acontecerem por menos. Tem que devolver. Não é só o dinheiro, é a história que vem com ele. Se tu pegar, pode até comer hoje, mas come a culpa junto. E tu sabe o tamanho do que é lavar a alma depois. Me acompanha até a rua da construtora. Eu vou contigo, se tu quiser. A oferta dele foi generosa, e Mariana sentiu um alívio momentâneo. Ter alguém conhecido a acompanhar tornava a ideia de atravessar o limite entre o bairro e o mundo corporativo menos assustadora. Ainda assim, havia questões práticas. A construtora ficava no outro lado da cidade, num prédio com portaria e seguranças. Os contatos ali dentro não eram pessoas que frequentavam o mesmo mercado da esquina. Mas cada passo minúsculo parecia agora mais firme. Antes de sair, passou em casa. A mãe estava no fogão virando uma tapioca. O olhar que a mãe lançou quando viu a bolsa foi uma mistura de espanto e medo. Devolve, filha, disse com a firmeza que só quem ama tem. Mariana contou, num fio de voz, onde havia encontrado a bolsa, o que continha e as intenções. A irmã mais nova ouviu de pé, olhos arregalados, imaginando as possibilidades. O pai veio do quintal, parou, olhou a filha nos olhos e sem pressa falou. Se é de alguém, devolve. Honestidade é o que ninguém pode tirar da gente. Havia no tom dele uma certeza que não buscava elogios. Para Mariana, a volta à simplicidade da cozinha fortaleceu a escolha. Ela não via na honestidade uma rota para a riqueza imediata. Via uma construção lenta de confiança. A decisão não era inocente, era carregada de potencial, perigosa e aberta. No caminho para a construtora, com Babalorra ao lado, a cidade parecia outra. Deixaram a poeira do bairro, atravessaram avenidas com prédios altos e fachadas envidraçadas. Onde antes havia barracas e fachadas coloridas, agora havia vitrines polidas e carros que passavam sem olhar para o chão. Ao se aproximarem do prédio da Remy Construtora, o contraste ficou mais evidente. Um portão metálico, uma placa discreta, segurança uniforme. Pessoas de pastas caminhavam apressadas. Mariana sentiu o mesmo frio na barriga que tinha em dias de entrevistas de trabalho. O estado de alerta reapareceu. O segurança na entrada olhou para a bolsa com curiosidade profissional. Perguntou quem eram, de onde vinham e por que traziam aquele volume. Babalorra falou com a desenvoltura de quem negocia com peças há anos. Explicou que encontraram a bolsa no canteiro do outro dia. O segurança demarcou um tom cauteloso, mas receptivo, e pediu que entrassem na sala de recepção. Havia câmeras por todas as paredes, e o cabelo da recepcionista
brilhava sob a luz indireta. Um formulário foi preenchido e alguém da administração foi avisado. A espera foi longa o suficiente para que Mariana sentisse cada segundo como se estivesse diante de um tribunal. Enquanto aguardavam, um homem bem vestido desceu as escadas com passos firmes. Não era o CEO, mas alguém perto dele. Um gerente com ar de pressa que olhou para Mariana e oscilou entre surpresa e curiosidade. Quando mostrou o cartão com o nome da empresa, houve um rumor de reconhecimento. Isso é do pagamento da obra, murmurou o gerente, com um olhar que misturava desaprovação por qualquer descuido administrativo e alívio por encontrar o que se perdera. Mariana manteve a bolsa junto ao corpo. Não abriu a boca para se defender, não precisava. A situação falava por si. O jeito como devolveu aquilo, sem esconder nem acrescentar, começou a desenhar um retrato dela que as palavras não alcançavam. Alguém com uma decisão intacta, apesar de todas as dificuldades. Ao terminar de relatar o ocorrido, a recepção comunicou que o responsável financeiro precisava ver os papéis. Um telefonema, um sussurro e a promessa de que alguém viria. O gerente prometeu que iriam verificar e que, se os documentos correspondessem, tudo seria encaminhado. Mariana sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Alívio por estar fazendo o que julgava certo, ansiedade por não saber o que essa escolha traria. Não era que ela esperasse recompensa. Isso não era o que a movia. Mas a mente humana imagina sempre consequências, e a dela imaginava tantas formas de mudança que a espera se tornou um limbo. Quando saiu do prédio, as ruas pareciam o mesmo mar de possibilidades e ameaças. O sol acionara nuvens, e lá no horizonte, um carro preto passou devagar demais para ser mera coincidência. Houve por um segundo o gesto de um olhar voltado naquela direção. Mariana não sabia se era reflexo do acaso ou um sinal de que alguém estava atento àquele dinheiro desaparecido. Não havia motivo para a paranoia, mas o medo era legítimo. Em muitos casos, grandes quantias de dinheiro atraem olhos perigosos. Guardou esse pensamento no bolso da razão, como se fosse algo a se resolver depois. Antes de ir, Babalorra segurou a mão dela por um instante e falou com a voz firme. Tu fez o certo. E se algo vier, eu tô contigo. Mariana sorriu, mas dentro dela ainda havia uma rocha de tensão. Devolver a bolsa não tornava nada menos frágil. Ela sabia que havia quem pudesse ficar irritado com a perda do dinheiro. Sabia que havia processos e responsabilidades que poderiam colocar olhos atentos sobre quem tivesse encontrado a quantia. Mas também sabia que havia algo dentro dela que precisava ser preservado. O modo como ela queria viver. Ao voltar para o ônibus, as pessoas a olhavam de leve, atraídas talvez pela presença de alguém fora do comum naquele bairro. O sol já vinha mais forte e as ruas cheias pareciam menos hostis. No bolso, a bolsa estava ali, segura. No peito, uma inquietação gentil. Ia esperar. Ia voltar, ouvir o desfecho. Não sabia ainda que aquele gesto simples, naquele lugar tão discreto, estava preparando o terreno para decisões maiores, encontros inesperados e riscos que viriam do lado mais escuro da cidade. Seus passos voltavam para casa, mas a cidade começava a lhe moldar de um novo modo. Havia uma tênue linha entre o ato de devolver e as mudanças que poderiam surgir. Mariana não imaginava até onde essa linha iria levá-la, nem que olhos influentes estavam prestes a ler seu caráter como um livro aberto. Tudo o que sabia com certeza naquele momento era que havia tomado a decisão que sua família sempre a ensinara a tomar, e que, a partir dali, a vida dela deixaria de ser simplesmente a soma de dias difíceis. No ônibus, observou as mãos calejadas de um homem que ia em pé, a boina ajeitada de uma senhora que brincava com o neto, e pensou que as histórias das pessoas se entrelaçam de formas imprevisíveis. Tinha a sensação de que, ao escolher a honestidade, havia colocado em movimento coisas que não controlaria por completo. E talvez esse fosse o ponto. O caráter é, às vezes, uma aposta no futuro, uma ação lançada sem garantias, confiante apenas no próprio juízo. Quando desceu no ponto, ainda restava um caminho até a casa.
O calor apertava e ela sentiu o zíper da bolsa sob a camisa como se fosse o batente de uma porta pela qual atravessaria em breve. Havia, entretanto, outro elemento que ela ainda não conhecia plenamente: sombras que se movem por trás das cortinas do mundo. Alguém, em algum lugar, notaria a ausência daquele dinheiro antes que o sol se pusesse, e a cidade, com seus ruídos e rostos impassíveis, começaria a chamar nomes que até então eram estranhos. Mariana apertou a bolsa, respirou fundo e caminhou para casa, com a sensação de estar, pela primeira vez, no começo de algo que não podia mais ser desfeito. Fique até o fim para ver como uma decisão simples mudou uma vida e revelou segredos que ninguém esperava. A noite caiu com uma pressa de nuvem, e a cidade acendeu suas luzes amareladas. Em casa, o cheiro da tapioca ainda pairava na cozinha enquanto Mariana guardava a bolsa num canto baixo do armário, embrulhada num pano limpo. Ela não abriu as notas. Não havia necessidade. Tudo o que precisava agora era esperar o contato da construtora e seguir o caminho que decidira. A noite foi longa, cheia de pensamentos interrompidos. E se não acreditarem? E se exigirem explicações? E se o dinheiro tivesse envolvimento sujo? A dúvida era um visitante tenaz. Dormiu com as preocupações desenhadas como mapas na testa, mas com a serenidade de quem fizera o que julgava certo. Na manhã seguinte, o telefone da casa tocou cedo. Era a recepção da Remy Construtora. Uma voz formal, porém gentil, comunicou que os papéis haviam sido conferidos e que o setor financeiro pedia que ela voltasse ao prédio para formalizar a entrega. Disseram que o CEO desejava agradecer pessoalmente. Aquilo soou ao mesmo tempo como um reconhecimento inesperado e como um chamado para atravessar outra vez a linha que separava seu mundo do outro lado da cidade. Quando Mariana e Babalorra voltaram ao prédio, o movimento na portaria era diferente. Havia mais atenção, alguns homens em trajes escuros circulavam com expressão concentrada. Um carro preto estacionou discretamente e um homem com ar contido, mas firme, desceu do banco traseiro. Remy não era apenas um nome naquele cartão. Era um rosto que aparecia em notícias de obras e prêmios corporativos, um homem ao qual a cidade atribuía decisões que mudavam bairros inteiros. Ele veio ao encontro de Mariana com passos calculados, sem pressa, e um olhar que atravessava a personalidade como se fizesse um inventário. "Obrigado por trazer isso", disse ele, estendendo a mão, não num gesto teatral, mas com sinceridade. "Posso saber seu nome?" "Mariana", respondeu ela, sentindo a voz mais fina do que gostaria. Remy inclinou ligeiramente a cabeça e observou a bolsa, os papéis. Havia nele uma curiosidade que não se confundia com condescendência. Quando ouviu que encontrara a bolsa no canteiro, franziu o senho, não por irritação, mas por preocupação. A quantia ali significava pagamentos programados e responsabilidades com fornecedores. A perda de um valor daquele porte colocava em risco cronogramas e, em alguns casos, até empregos. "Isso poderia ter sido um problema sério", falou Remy. "Obrigado por ter trazido intacto. Não é comum encontrarmos a integridade tão clara." Agradecimentos formais vieram e alguém do departamento financeiro conferiu novamente os documentos. Havia um banco envolvido, uma ordem de pagamento datada e assinada, e números que só se completavam quando confrontados com extratos. Levaram-na ao banco da empresa para confirmar os protocolos e, de modo objetivo, documentar a restituição. Mariana assinou algumas folhas, explicou onde encontrar a bolsa e a hora aproximada em que a encontrara. Não usou palavras grandiosas. Falou como quem descreve o que viu, sem acrescentar melodrama. Enquanto os processos administrativos se desenrolavam, havia também olhares mais atentos entre os corredores. Um homem alto e de semblante fechado, o chefe de segurança, conhecido como Chucks, observou cada movimento com a frieza de quem sabe que dinheiro grande atrai perigos. Não era apenas cautela corporativa, era uma presença que anunciava cuidado. Logo, o nome Remy passou de cartão para a conversa séria. O CEO chamou alguns de seus auxiliares mais próximos. Bola, gerente sênior, e um assessor jurídico, ambos imersos na situação. "Precisamos fazer isso certo", disse Bola baixando a voz.
Se há risco, vamos proteger quem não tem nada a ver com isso. A partir daquele momento, as coisas tomaram um aspecto mais institucional. Remy, mesmo gentil na fala, mostrou preocupação prática. Uma quantia assim desaparecida podia indicar falha interna ou ação externa de má-fé. Pediu que se fizesse um registro formal e que as câmeras do canteiro fossem revisadas. Mariana não foi tratada como chave de um caso. Foi ouvida, respeitada e informada sobre os passos que seriam tomados, sem detalhes que a deixassem ansiosa, apenas garantias de que não a deixariam desamparada. Mas, no mundo real, gravações e papeladas são apenas parte da história. A notícia de um pagamento desaparecido correu em círculos menos formais. Onde havia dinheiro, havia olhos atentos. Uma manhã ou duas após a devolução, Mariana percebeu sinais sutis. Um carro parando na esquina mais vezes, um sujeito que parecia seguir os passos de quem retornava do ponto de ônibus, uma silhueta observando pela garagem do prédio vizinho. Não havia confronto, apenas a sensação de que algo a observava. Foi Chucks quem, com prudência, sugeriu que tomassem precauções. Não falou em teorias ou detalhes operacionais. Explicou que era rotina proteger testemunhas em casos onde havia suspeita de atividade criminosa. Propôs medidas discretas, um telefone de contato direto com a empresa, um plano de movimento seguro para a ida e volta ao trabalho, sem que a família precisasse mudar de cidade, e visitas do Departamento de Segurança para avaliar qualquer risco imediato. Remy aprovou com a naturalidade de quem não tinha interesse em sensacionalizar, mas também não queria negligenciar a segurança de quem agira corretamente. A proposta chocou parcialmente a família de Mariana. Não por vaidade, mas por medo. A mãe tremia ao pensar que coragem e honestidade pudessem custar caro. O pai, que sempre ensinara prudência, fechou o rosto preocupado. Mariana segurou as mãos deles e repetiu de novo, como se explicasse algo que talvez ninguém mais pudesse entender. Havia uma diferença entre medo e responsabilidade. Ela confiava na empresa e nas medidas tomadas, e sabia que a transparência era a sua maior defesa. Enquanto as medidas de proteção se organizavam, surgiram sinais de que a bola começava a rolar de uma forma mais ampla. A construtora, com sua rede de fornecedores, identificou padrões. Alguns pagamentos programados naquele período apresentavam anomalias, e pequenas transportadoras relataram propostas estranhas. Sem expor nomes ou procedimentos, foi possível traçar uma linha, que apontava para um grupo que vinha tentando interceptar pagamentos. Uma rede de intermediários que, por vias tortas, tentara desviar fundos antes de uma conferência final. A investigação interna da empresa, somada a contatos em fiscalização, resultou em evidências suficientes para que as autoridades competentes abrissem uma apuração. Em poucas semanas, houve prisões realizadas em operações discretas. Nomes não foram divulgados publicamente, mas o recado era claro. Havia quem se beneficiara com práticas ilegais, e a perda daquele pagamento fazia parte de um esquema maior. Durante todo esse período, Mariana viveu uma mistura constante de gratidão e inquietação. A cada visita de Chucks para checar se estava tudo bem, seus nervos se acalmavam um pouco. Ele era profissional, mas também humano o bastante para trazer um café ou uma palavra simples. Fica tranquila, estamos cuidando. Remy pediu ainda que se fizesse uma verificação no banco do lado corporativo e garantiu ajuda para custos que pudessem surgir em razão da situação. Conserto de uma janela quebrada no telhado, pequenas despesas imediatas, gestos práticos que não soavam como esmola, mas como cuidado por quem sabia que sua empresa, de alguma forma, havia sido afetada. O reconhecimento de Remy foi mais sutil do que um gesto grandioso. Ele conversou com Mariana sobre responsabilidade, sobre como pessoas confiáveis se tornam alicerces em instituições e como ele, como líder, precisava cercar-se de gente honesta. Não era caridade disfarçada de emprego, era uma avaliação prática. Empresas valorizam confiança, e confiar implica investir em gente que faz o que é certo quando ninguém a observa. Em certo momento, Remy olhou para Mariana com atenção e disse:
Eu preciso de pessoas em quem eu possa confiar. Se você aceitar, quero que venha trabalhar aqui como auxiliar no setor de obras, algo que exige atenção, honestidade e, sobretudo, integridade. Não é um cargo de luxo. É trabalho duro, mas é trabalho que eu quero que seja seu, se aceitar. O convite soou como uma ponte possível. Para Mariana não se tratava de gratuidade. Era a possibilidade de entrar num ambiente novo, aprender, crescer e, com esforço, transformar aquela confiança inaugural em competência. Ela pensou nas noites em que estudara, nas idas e vindas pelo bairro, no suor das mãos adquiridas na cidade, e viu ali uma continuidade. Não um salto mágico, mas uma oportunidade concreta que exigiria de si disciplina e trabalho. Aceitou, com a serenidade de quem percebeu que as portas se abrem tanto por sorte quanto por caráter. A proposta incluía treinamento prático e uma vaga inicial que poderia evoluir. Havia quem a sugerisse para tarefas operacionais, começar do chão e, se provasse competência, subir em responsabilidade. Ela entendeu que aquele caminho exigiria paciência. Não era uma vaca de ouro que resolveria tudo, e agradeceu pela opinião honesta de Remy, que reforçou o quanto sua atitude havia sido observada e valorizada. No começo, a transição foi dura. O ambiente corporativo tinha rotinas, procedimentos e uma linguagem própria. Mariana aprendeu a lidar com planilhas básicas, com cronogramas de entrega e com a lógica de contratos que antes só lera de longe. Bola, o gerente, mostrou-se severo em padrões, mas justo. Cobrava resultado, mas dava instrução e espaço para aprender. Chucks passou a ser uma presença menos amedrontadora e mais protetora. Conversava com ela sobre procedimentos básicos de segurança no canteiro, o uso de capacete, a circulação em áreas de risco, a importância de relatar qualquer aproximação estranha. No emprego, o ritmo de Mariana era de alguém que se empenha para justificar a confiança depositada. Apertou para aprender, chegava cedo, anotava o que os colegas ensinavam, voltava para casa cansada, mas com a alma tranquila. A cada tarefa bem feita, havia um pequeno elogio que, para ela, valia mais que qualquer recompensa material no início. Não foi fácil conciliar o trabalho com as responsabilidades de casa. A irmã ainda precisava de material escolar e a mãe de ajuda para as compras. O salário era modesto, suficiente para organizar pequenas melhorias na casa aos poucos. Um telhado consertado com calma, um fogão menos fumegante, uma pia arrumada que diminuía o desalinho da cozinha. Essas mudanças foram discretas, mas constantes, passos que imprimiam segurança no cotidiano. Enquanto isso, o bairro observava a mudança com curiosidade e, por vezes, com julgamento. Havia quem dissesse que Mariana se tornara diferente, talvez por andar mais arrumada ou por ter um contato direto com pessoas de alto nível. Ela manteve a simplicidade, mas deixou que as atitudes falassem. Continuou a ajudar a irmã, a lavar os utensílios, a conversar com Babalorra, que dizia, com orgulho de mentor, "Tu foi e voltou inteira. Tá vendo? Não era sorte, era você." Babalorra acompanhou cada pequena vitória como se fosse dele também. O carrinho remendado continuou a rodar em ruas menos frequentes, mas seu olhar para Mariana mudou, cheio de uma alegria mansa. Em certo momento, a empresa ofereceu a ela um curso curto de qualificação técnica. Era uma oportunidade de formalizar conhecimentos práticos e ampliar perspectivas. Mariana mergulhou no aprendizado com a mesma disciplina de quando estudava à luz do abajur. Não porque acreditasse que um certificado fosse mágico, mas porque queria acrescentar ferramentas reais ao seu trabalho. Fez amizades com outros funcionários, ouviu histórias de quem também começara do zero e sentiu a força de um ambiente onde se pede responsabilidade e se dá espaço para crescer. No meio do processo, houve dias de tensão, pequenos incidentes que lembravam que o mundo não muda por decreto. Um telefonema agressivo na casa, um carro rondando por mais tempo que antes, boatos ressurgindo. Remy, por sua vez, manteve postura discreta. Providenciou suporte legal quando necessário e garantiu que a família de Mariana tivesse linhas de contato emergenciais. Nada era exagerado. Tudo era prático. Isso trouxe não apenas segurança,
mas um aprendizado essencial. Instituições podem agir de maneira a proteger quem, por acaso, é envolvido numa situação maior. E mais importante, perceberam que a integridade de uma pessoa podia representar um valor difícil de mensurar em qualquer planilha financeira. Com o passar dos meses, o caso foi sendo resolvido nos seus termos. A investigação encontrou culpados e responsabilidade dentro de canais que, até então, operavam nas sombras. Alguns dos envolvidos foram processados e parte do estrago foi reparado. A empresa fez ajustes nas rotinas de pagamento, reforçou controles e, principalmente, transformou a experiência numa lição interna sobre a importância de cuidar não só de ativos, mas de pessoas que, por um ato isolado, mostraram caráter. Mariana, por sua vez, continuou a construir sua vida. Com o salário e os treinamentos, conseguiu organizar o orçamento. Pagou contas atrasadas, investiu no material escolar da irmã e fez uma pintura simples no quarto que ganharam de presente de aniversário. A família mudou de ritmo. Havia menos apertos ao fim do mês, mas não uma folga sem esforço. O que havia mudado fora, sobretudo, a sensação de que o futuro poderia ser moldado por escolhas e trabalho. Aquilo não era um final feliz de conto. Era uma sequência de pequenos acertos que, acumulados, transformam trajetórias. Algumas coisas permaneceram como antes. A fé de Mariana seguiu discreta, cotidiana. Havia orações curtas nas manhãs de segunda, quando precisava de coragem nos momentos de decisão importante. Não era um ritual que prometesse recompensas automáticas, era uma conversa silenciosa com o que a sustentava interiormente. Em uma tarde chuvosa, após resolver um relatório simples que sua equipe precisava, ela fez uma oração diferente. Agradeceu por conseguir dormir sem a angústia de ver a irmã com fome, por ter resistido à tentação e por agora poder ajudar. Não pediu por fortuna, mas por sabedoria, para que cada escolha se transformasse em responsabilidade. No escritório, Remy observava o desempenho dela. Não houve palmas públicas, houve convites discretos para assumir pequenas responsabilidades que se multiplicavam conforme ela provava confiabilidade. Em 2 anos, Mariana deixou de ser apenas a moça que devolveu uma bolsa para se tornar uma referência de ética operacional. Subiu degraus não por benevolência, mas por competência. Podia agora revisar cronogramas, coordenar pequenas equipes e sempre que surgia uma dúvida que envolvia ética ou pessoas, sua opinião era considerada. A história chegava ao bairro como algo entre surpresa e lição. Para muitos, era prova de que fazer o que é certo pode abrir portas. Para Mariana, era a constatação de que integridade não é atalho, é alicerce para construir confiança, que, por sua vez, gera oportunidades reais. Ela não via no emprego um prêmio por ter sido honesta. Via um reconhecimento prático do valor que seu comportamento representava num ambiente onde a confiança é moeda rara. Houve encontros singelos que marcaram. Uma tarde em que levou a mãe ao centro para trocar um remédio caro que, sem a estabilidade financeira, não poderiam pagar. O dia em que a irmã entrou na faculdade técnica com bolsas e pequenos financiamentos. A reforma modesta do telhado que, em uma noite de chuva forte, deixou a casa seca. Nada espetacular. Tudo sólido e gradual. Essas vitórias discretas reafirmavam o princípio que ela aprendera. Mudanças importantes costumam chegar em parcelas. O antagonista, o grupo que havia tentado interceptar os pagamentos, foi neutralizado pelas ações combinadas das autoridades e pelo trabalho investigativo da empresa. O nome de OK circulou em relatórios sigilosos, mas o que ficou para público foi a lição prática. Quando estruturas organizadas tentam explorar fragilidades, a resposta institucional é necessária. Para Mariana, isso trouxe alívio, mas também uma lição de prudência. A integridade vale, mas o mundo exige cuidado e redes que protejam os justos. Em uma cena pequena, porém carregada de significado, Babalorra trouxe uma caixa com migalhas de ferramentas e 2 pacotes de biscoito. Sentaram-se no quintal vendo o sol sumir entre os prédios baixos e ele disse com a simplicidade de sempre: "Tu devolveu por medo de pesar na consciência ou por amor ao certo?" Mariana sorriu antes de responder. "Por amor ao certo",
falou, por não querer aprender a carregar culpa e por acreditar que o certo se paga, às vezes, em oportunidades que a gente nem espera. Babalorra bateu no ombro dela e os olhos dele brilharam. Não era só orgulho, era a confirmação de que, no mundo, existem pessoas que fazem do trabalho um ato de dignidade. Os anos seguintes consolidaram um novo padrão de vida. A família de Mariana deixou de viver pendurada na incerteza. O pai retomou alguns trabalhos pequenos, não mais apelando para ajeitarias perigosas. A mãe reinvestiu numa cozinha mais organizada. A irmã completou estudos e encontrou emprego em um pequeno centro de saúde. A casa ficou mais aconchegante, não porque o dinheiro tivesse caído do céu, mas porque o esforço de cada um foi recompensado de forma estável. A transformação foi lenta, mas inegável. Mariana, por sua vez, continuou a cultivar a mesma humildade com que começara. Sempre que recebia um elogio, lembrava-se do peso daquela bolsa e do momento em que escolhera não aceitá-la. Não interpretou a nova vida como prova de bondade absoluta do universo, mas como resultado de escolhas e resiliência. Alguém a viu agir corretamente e, por isso, lhe ofereceu confiança. A confiança foi o que a colocou em posição de aprender e, depois, de ensinar. Ao final daquela jornada, dentro da casa que aprenderam a cuidar juntos, ela olhava pela janela e via os tremores da cidade, os professores levando filhos para a escola, o barulho das motos, as luzes dos vendedores da madrugada. Sabia que a vida não é feita de episódios decantados, mas de decisões cotidianas. Integridade para ela era como uma peça que encaixa outra. Um passo leva ao seguinte. Não havia garantias de milagres, mas havia um princípio prático. Caráter gera confiança. Confiança gera oportunidades. Oportunidades bem aproveitadas trazem transformação. Em sua quietude, Mariana escreveu numa caderneta velha uma frase que costumava ler nos dias de decisão. Fazer o certo, mesmo quando ninguém vê, é formar o tecido do futuro. Ela guardou a caderneta na gaveta, não como um troféu, mas como lembrete para os dias em que a tentação voltasse disfarçada de solução imediata. Mantinha fé, mas não como fórmula mágica. Mantinha disciplina, trabalho e a convicção de que agir com integridade é muitas vezes plantar para a colheita que se constrói no tempo. E se por acaso alguém perguntasse a ela qual era o segredo da mudança, responderia com a mesma simplicidade de sempre. Não há segredo, há escolha. Escolha que nasce da educação recebida, da humildade do trabalho e da coragem de preferir a tranquilidade da consciência ao alívio temporário de uma solução fácil. Mariana acreditava em oração silenciosa, em noites de estudo e no valor do trabalho honesto. A vida que vinha após a bolsa repleta de dinheiro não era um conto de compensações automáticas. Era a consequência prática de uma decisão que foi vista por olhos que poderiam confiar nela. No fim, a história desta mulher pobre que encontrou uma bolsa e preferiu devolvê-la não conta apenas sobre sorte ou destino. Conta sobre como caráter e coragem se cruzam com oportunidades reais. O CEO, que poderia ter visto nela apenas uma curiosidade, encontrou numa atitude um motivo para oferecer responsabilidade. A polícia e as autoridades fizeram o que lhes cabia. A família suportou e floresceu em passos graduais. E a cidade, sempre em movimento, ficou um pouco diferente. Com uma família que agora planejava férias modestas, que riu outra vez no fim do mês, que viu a filha entrar para uma faculdade técnica. Mariana continuou a acordar cedo. Continuou a pedir sabedoria nas pequenas orações da manhã. Continuou a trabalhar, a ensinar sua irmã, a visitar Babalorra, a responder com generosidade a quem precisava. E, de vez em quando, sentava-se no quintal ao anoitecer, olhava para a rua onde tudo começara e lembrava-se da bolsa que poderia ter mudado tudo de modo errado, e de como escolher devolvê-la mudara tudo de modo certo. Se esta história inspirou você, compartilhe com alguém que precise ouvir que integridade ainda tem peso no mundo. Inscreva-se para mais histórias que falam de fé prática, coragem e da dignidade do trabalho.